E aí, tudo bem com você? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando como que é possível a gente usar a ferramenta de cobertura para modelar telhados no ArchiCAD. Se você não conferiu esse vídeo, eu vou deixar um card dele aqui para você poder ver. Mas aqui a questão é que esses telhados feitos com essa ferramenta vão sempre ser retos. Mesmo se a gente estiver fazendo um telhado com uma telha ondulada ou com uma telha italiana, ele vai sempre ser representado como uma grande laje, praticamente, reta. E às vezes isso não é o mais ideal para várias situações. Isso pode acabar gerando um modelo mais leve, mas às vezes isso não vai ter a representação que a gente precisa. É por isso que nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta do próprio ArchiCAD que vai permitir você converter esse telhado num telhado modelado 3D, telha por telha. Seja uma telha italiana, metálica, de vários tipos. Então fica ligado que essa é uma dica muito boa e que pode ajudar muito a sua modelagem e a sua representação. Mas antes disso, eu vou só te pedir para apertar no botão de gostei, se você está gostando desse vídeo. E se você quiser receber mais coisas como essa, você pode se inscrever no canal e ativar os sininhos, para ser notificado sempre que a gente postar um conteúdo novo. Aqui no canal a gente sempre tenta trazer conteúdos de ArchiCAD, tecnologia e arquitetura para ajudar arquitetos e estudantes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir ter acesso a essa ferramenta de cobertura e algumas outras é baixar um plugin da própria Graphisoft que a gente vai encontrar no próprio site deles. Olha só, no link que está na descrição do vídeo você vai conseguir acessar essa página da Graphisoft em que tem vários plugins para o ArchiCAD. Tem um deles chamado Goodies. Se a gente for aqui em baixar para o ArchiCAD, a gente já vai conseguir fazer o download dele. Esse aqui é um plugin que contém várias ferramentas. Toda essa listagem que está aqui. Eu recomendo você ter isso no seu ArchiCAD porque ele vai te dar várias coisas super interessantes. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal, que se você quiser tem um card aqui que vai te levar para ele, que justamente fala sobre como você consegue fazer uma contagem de polígonos e saber o que está pesando no seu arquivo. Eu expliquei como que esse plugin pode te ajudar nisso lá nesse vídeo. Então, se você quiser, depois você pode ir lá conferir. Se você não estiver usando uma versão do ArchiCAD que é a mais atual, aqui embaixo da página tem downloads anteriores, onde você pode encontrar esse mesmo plugin para outras versões do ArchiCAD. Se você estiver na versão mais atual, que no caso da gravação desse vídeo aqui é a versão 25, a gente tem aqui, olha, duas opções. A gente pode baixar ele para o Windows ou para o Mac. No meu caso, eu vou baixar para o Windows. Basta eu clicar aqui e salvar o arquivo. Pronto, agora a gente só precisa instalar esse programa. Para isso é importante que o ArchiCAD esteja fechado. Agora a gente só precisa seguir com os passos de instalação, ler tudo e aceitar, avançar. Aqui ele já vai automaticamente encontrar a pasta padrão do ArchiCAD para fazer essa instalação. Eu vou avançar, eu vou deixar ele instalar todas as coisas desse plugin e eu vou instalar. Pronto, eu já posso terminar e iniciar o ArchiCAD. Pronto, eu já estou num template novo do ArchiCAD e aqui a gente já tem a extensão instalada, então aquelas ferramentas extras já estão no ArchiCAD. Agora eu vou desenhar aqui uma cobertura de uma água bem simples, só para a gente ter aqui como exemplo. Vou deixar ela aqui com um único material. Vou desenhar uma linha de referência e desenhar aqui um polígono. Vamos dar uma olhada no 3D para ver como é que isso está. A gente tem aquela cobertura bem clássica. Eu posso até dar uma inclinação para ela aqui, para ficar mais interessante. É uma cobertura que tem até uma textura de telha, mas na verdade não tem telha nenhuma. Então aqui ela está simplesmente reta e lisa. Aqui a gente vai dar agora a graça para essa telha toda. Mas antes disso a gente precisa fazer uma única coisa. A gente precisa adicionar uma biblioteca da própria extensão aqui nesse arquivo do ArchiCAD. Então, além de adicionar funções ao próprio programa, agora tem uma nova biblioteca do ArchiCAD que tem algumas coisas extras, que são os acessórios, que está disponível no seu computador, mas ela não vem por padrão linkada com um arquivo. Então, a gente precisa vir aqui em Arquivo, Bibliotecas e Objetos e Gestor da Biblioteca. Aqui você vai encontrar o que você sempre encontraria, a biblioteca MAP e a biblioteca do ArchiCAD. O que a gente vai fazer vai ser abrir o explorador de arquivos e acessar a pasta padrão do ArchiCAD, que normalmente vai ficar no seu disco local C, arquivos de programas, Graphisoft e aí Graphisoft 25, que é o meu caso, mas você vai acessar o da sua versão. E agora a gente tem essa biblioteca de acessórios que antes não estava disponível. Quando a gente clica duas vezes nessa pasta, a gente vai encontrar esse arquivo LCF. A gente pode simplesmente arrastar ele do explorador de arquivos para cá. Agora a gente pode apertar OK. Quando o ArchiCAD fez isso, a gente já tem essa biblioteca. É justamente essa biblioteca que contém o modelo 3D das telhas, que é um objeto que a gente vai estar utilizando. Agora sim, a gente pode selecionar a cobertura,
acessar o menu de modelagem, extras de modelagem, e agora a gente tem aqui algumas opções novas. Se você fizer isso antes de instalar o plugin, você vai ver que a única opção que você vai ter vai ser o TrussMaker, que é uma ferramenta bem interessante, mas não é o que a gente vai usar agora. Mas agora a gente tem acessórios e acessórios de cobertura. Quando a gente acessa essa opção, a gente vai ter aqui, olha, dentro de bibliotecas vinculadas, a biblioteca de acessórios que a gente acabou de colocar no ArchiCAD. E olha só, aqui a gente tem esse superfície cobertura 25. E é justamente esse elemento que a gente vai estar utilizando. Dentro dessas definições, a gente consegue aqui nessa primeira opção escolher qual que é o tipo de telha que a gente vai utilizar. Vamos olhar aqui no 3D para a gente ver isso com mais clareza. Aqui a gente tem aquelas chapas de telhas que são mais retinhas. A gente tem aqui também chapas onduladas, chapas trapezoidais, telhas normais, telhas redondas e as famosas telhas italianas, que é o que eu vou estar utilizando agora aqui no exemplo. A gente ainda consegue definir algumas dimensões daqui. Eu não vou mudar a dimensão da telha. A única coisa que eu vou fazer vai ser alterar essa dimensão 5, que é o afastamento da telha em relação à cobertura que a gente já tem. Isso é uma coisa que vai se sobrepor à cobertura e não vai excluir a cobertura e substituir ela. Então eu vou deixar aqui essa medida 5 zerada. E agora a gente vai ter a telha apoiada na cobertura. Uma coisa legal que eu gosto muito dessa ferramenta é que ela faz com que as telhas tenham cores diferentes. Se a gente for renderizar essa imagem depois, isso dá um efeito bem legal. Em vez de todas as telhas ficarem iguais, a gente tem cada telha com um tom diferente. E aqui a gente pode escolher um tom à vontade. Eu vou botar aqui, por exemplo, como aqui um tijolo. Eu vou usar aqui o material de tijolo, mesmo não sendo tijolo, mas mais por causa do tom dele. Então eu vou colocar aqui esse cor de superfície. Vou colocar aqui um tijolo marrom e vou botar aqui uma pintura de laranja. Pronto. Assim a gente tem alguns tons diferentes. Agora o que a gente pode fazer é simplesmente apertar em OK. E olha só o que aconteceu. A gente já tem aqui essas telhas inseridas aqui. E elas já estão modeladas. O que você vai ver é que elas estão bem fininhas e estão com uma modelagem um pouco esquisita. Vamos voltar nas definições desse elemento. E agora a gente tem aqui o nível de detalhamento em 2D e 3D. Em 3D, por padrão, ele vem como simples, justamente para tentar não consumir muito processamento do computador. Então, se você inserir isso aqui e achar que seu computador está tendo dificuldade, é melhor você deixar em simples. Mas aqui no caso eu vou deixar em detalhado para mostrar para vocês como que ele fica. E olha que bacana, a gente já tem aqui cada telha modelada certinha. E a gente pode ver que isso está apoiado na cobertura. Normalmente o que eu gosto de fazer é, agora que a gente já tem essa telha, é deixar essa cobertura bem fininha, como se fosse uma pequena chapa de madeira que está embaixo dessas telhas. Note que a gente não pode apagar essa cobertura. Se a gente apagar a cobertura, esses acessórios eles vão sumir junto. Então deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Eu vou deixar essa cobertura agora com apenas 2 centímetros. E pronto, agora sim a gente tem um telhado que está bem mais interessante. Então a gente tem cada coisa modelada, a gente consegue ver isso aqui em planta também de uma forma bem bacana. E a gente também pode ver isso aqui em corte. E olha só que legal que fica em corte essas telhas modeladas. A gente pode ver a espessura da telha em corte. Então a gente consegue ter um efeito bem legal, bem realista e super profissional, super completo, com apenas poucos cliques aqui no ArchiCAD. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu particularmente gosto muito dessa função e gosto muito de usar isso nos meus projetos. Eu espero que você use, que você goste. E, enfim, até a próxima.